sobre algo que nós já estamos vivendo. E o que é? A contagem do Homer. A contagem do Homer serviu para quê? Para que... Pode se assentar. A contagem do Homer serviu para quê? Para que o Senhor Deus entregasse a Moisés as tábuas da lei, para que Deus entregasse para Moisés aquilo que ele tinha para o povo dele. Vamos ver isso. Abra a palavra de Deus comigo lá no livro de Levítico. E nós vamos falar, estamos na contagem do Homer, e nós vamos falar sobre a festa que está se aproximando. E que festa é esta? A festa de Shavuot. E muitos cristãos servem a Deus e não conhecem sobre as festividades que Deus estabeleceu. E alguns falam que não, mas isso era para o povo judeu, isso não é para os cristãos. E aí nós vamos entender um pouco sobre isso. Abre a Bíblia lá em Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, versículo 1. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer, que Deus vai dizer na palavra. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Pois bem, muitas das vezes nós que vivemos debaixo de um jugo pagão, nosso país vive debaixo de um jugo pagão, a gente comemora as pessoas comemoram o dia de Santo Antônio, de não sei quem, Nossa Senhora de Fátima, até dia da mentira comemora, mas o que Deus estabeleceu, poucos comemoram, e Deus deixou claro que existem as festas fixas, e essas são santas convocações. E aí Deus ele fala o seguinte, ele fala aos filhos de Israel. Aí a pessoa vai falar assim: eu não sou judeu, então não é para mim, eu não sou dos filhos de Israel. Nós vamos continuar mais sobre isso. Então Deus aqui ele está deixando claro que existem 3 festas que são fixas. Existem algumas festas, como as festas das luzes, as festas de Purim, essas não são fixas, mas as festas que Deus estabeleceu, que é Shavuot, a primeira é Pessa, segunda Shavuot e a terceira Sukkot. Então essas são as 3 que Deus estabeleceu. E aí a gente vai lá em Deuteronômio, no capítulo 16, e a gente vai entender um pouco mais. Deuteronômio, capítulo 16, Deus vai falar um pouco. Esta festa de Sukkot nada mais é do que a mesma que Pentecoste. Então vamos lá. Aqui no capítulo 16, Deus vai falar dessas 3 festas. A festa de Pessa é a de Páscoa. A de Pentecoste é a mesma que a das semanas, que é a Shavuot. E a de Tabernáculos é a mesma que Sukkot. Então vamos lá. Ele falou assim, versículo 9: 7 semanas contarás, quando a foice começar a seara. Entrarás a contar as 7 semanas. Isso aqui aconteceu depois da festa de Pessa, aonde a oferta movida, que é Jesus Cristo, aleluia, foi oferecida no dia da primícia. E nesta festa da primícia começou a contagem do Homer, e esta contagem são 7 semanas. E você já deve estar assimilando que o número 7 e as 7 semanas está para acontecer, aleluia. Versículo 10: e celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus
te houver abençoado. Então, além de ser uma festa solene fixa que o Senhor estabeleceu, é uma festa, como nós temos falado, a contagem do homer é a 10ª parte da efa de trigo. Então o povo judeu, todo dia que saía um fruto, nesse período da contagem do homer, todo dia que saísse um fruto daquela árvore, eles marcavam aquele fruto com uma espécie de fita, algo do tipo, para saber que aquela dali foi a primícia. Não, você não entendeu. O que eu estou dizendo é que eu e você somos a primícia do Senhor Jesus. Então ele marcava, e aí quando chegava a 7ª semana, eles pegavam esse fruto marcado e trazia para o templo, para oferecer ao sacerdote no templo em Jerusalém. Veja bem, eles não traziam nesse período de 7 semanas, eles não traziam a oferta para o templo, eles deixavam marcadas, e neste dia é que eles levavam todas as primícias dos frutos desses 49 dias. Olha só, e aí vai dizer assim: ofertas voluntárias da tua mão, segundo o que o Senhor teu Deus te havia abençoado. Porque alguns Deus vai abençoar de uma forma, e outros Deus vai abençoar de outras. E Deus, ele nunca vai pedir aquilo que você não tem. Às vezes você nesse período vai ser abençoado com um certo valor, uma certa quantia, outros vão ser abençoados com outro valor, mas Deus quer que você traga conforme a tua mão alcança. Versículo 11: alegrar-te-ás perante ao Senhor. Mas aí muitas das vezes, vou falar, Jesus, muitas das vezes quando a gente fala de oferta, o coração da pessoa se fecha e ela fica triste. E nós não podemos ser assim. O texto está dizendo: alegrar-te-ás perante ao Senhor teu Deus, tu e teu filho. Não é só você que tem que ficar alegre e poder oferecer uma oferta, porque o Senhor Jesus é a nossa oferta. Imagina só Deus ficando triste em oferecer o filho dele por nós. Você acha que seria certo? Mas ele ofereceu alegre, e assim nós temos que seguir, oferecer alegre. A tu e teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e ao levita que está dentro da tua cidade, e ao estrangeiro. Opa, peraí, então já não é só para os filhos de Israel. Os filhos de Israel é o que? São aquele que Deus marcou, mas só que aqui ele está falando, a tua serva também tem que comemorar, o levita também tem que comemorar, o estrangeiro também, o órfão também, a viúva que está no meio de ti, no lugar em que o Senhor teu Deus escolher para ali habitar o teu nome. Aí ele fala, versículo 12: lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás esses estatutos e os cumprirás. Olha só, Deus, ele quer sempre que nós nos lembremos de como nós éramos antes de ter um encontro verdadeiro com Ele. Não perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Deus, ele quer que sempre você olhe para trás, não com saudade, mas que você olhe com gratidão, e olhe para o Senhor Jesus e fala assim: antes de eu ter um encontro com o Senhor Jesus, eu vivia perturbado. Não entendeu, né? Assim era o povo quando estava lá nas mãos cativas de Faraó. E aí Deus vai falar assim: ó, lembra que vocês eram cativos e agora vocês estão libertos, porque na peça eu libertei vocês, e agora vocês têm que comemorar com alegria. Então assim o Senhor Jesus quer que nós façamos. Olha só, então nós sabemos que já estamos entendendo que já não é só para o judeu, não é só para o povo de Israel, essas ordenanças são festas fixas e solenes que Deus estabeleceu. Então nós sabemos que Deus, ele tirou o povo de Israel das mãos de Faraó. Para qual objetivo? Para comemorar a primeira
Páscoa, a primeira Pessa, que significa a passagem do anjo da morte sobre as casas e mataria todo o primogênito, exceto aquele que estava com o sangue do cordeiro no batente da casa, simbolizando Jesus Cristo. Então eles saíram, a gente sabe da história, eles saem das mãos de Faraó, e Faraó começa a vir atrás deles. E aí chega um momento em que estava atrás o exército de Faraó e na frente o mar vermelho, e o povo começou a murmurar, mas Deus, ele é misericordioso, e ele usa um servo dele para que através da palavra abra o mar vermelho com um cajado, que é a autoridade, e o povo passe. Quando chega do outro lado, o povo começa, os egípcios, os inimigos começam a se afundar, porque o mar se fecha e mata todos eles, e o povo começa a provar dos sinais, além daqueles que já tinha provado quando estava nas mãos de Faraó, que eram os sinais das pragas. Eles começam a viver um milagre, que Deus, ele ia acabar com o teu adversário. E aí eles começaram a murmurar, porque devido a tantos anos servindo a Faraó, aos deuses pagãos, as coisas ficam fixadas na mente do povo, e aí eles começaram a reclamar que estavam com fome, e que era melhor comer das cordonices que tinha no Egito do que passar fome. E aí Moisés vai falar com Deus, e Deus vai e entrega o pão vivo que desceu do céu. Qual pão é esse? O maná. E aí eles começam a viver uma experiência que eles não tinham vivido ainda. Qual experiência? Um pão que nunca existiu na terra, descia do céu, aleluia. E assim como o Senhor Jesus diz lá em João, ele é o pão vivo que desceu do céu. Eles já começaram a provar aí a experiência que Deus tinha para eles. Mas mesmo assim, o povo cativo, e o povo ainda com a mente cativa no Egito, começa a ter outro problema, outra adversidade. Pergunte qual? Começaram a ter sede. E começaram a ter sede, e começaram a reclamar que eles queriam água. E aí o Senhor Jesus, Deus, fala com Moisés, e Moisés vai até uma rocha que está em Refinim, e dessa rocha sai água, e o Senhor Jesus é a água que jorra para a vida eterna, aleluia. E aí eles começam a viver desta água. E aí neste período, são 40 dias que se passam, e nesses 40 dias Deus dá 3 sinais para o povo. Ele tira eles, abre o mar vermelho, dá pão e dá água, aleluia, louvado seja Deus. E aí Moisés está diante do monte Sinai, porque o Senhor Deus, ele quer ter algo em particular com o povo dele. Então Moisés vai diante do monte Sinai, e nós chegamos em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículo 1. Veja bem, você vai entender o porquê. Você vai fazer as contas comigo e você vai entender. Versículo 1: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acamparam Israel de frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou, e lhe disse: assim falarás à casa de Israel, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é... Olha, aleluia. Vamos fazer as contas para que você possa entender. Nós estamos na contagem do Homer. Hoje é o
36º dia que nós estamos contando o Homer. Então pensa comigo, no versículo 1 está dizendo que foi no terceiro mês da saída, certo? Você que é boa de conta vai entender. O terceiro mês, quanto que é? 3 meses, aproximadamente 90 dias. Vai ser aproximadamente isso, né? Mas olha só, 3 meses da saída do Egito, Moisés estava diante do monte para que Deus entregasse as leis a ele, para que Deus entregasse as leis que Deus queria que o povo começasse a cumpri-las. Porque neste período, em 40 dias, Deus ainda viu que o povo ainda estava com a mente cativa, porque nas dificuldades que passavam, eles queriam voltar às velhas práticas. Vou falar, Jesus, nós não podemos ser desta forma. Muitas das vezes a gente, quando passa uma luta, uma adversidade, a gente quer voltar quando estava lá atrás, quando não serviu o Senhor Jesus. Só que Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos avançando para o alvo, que é aleluia. Então ele vai fazer a conta. 3 meses são quantas semanas que é a contagem do homem, que ele falou lá em Deuteronômio 17, 9. 7 semanas contarás. 7 vezes 7 eu não vou esquecer, porque eu apanhava muito da minha mãe. Minha mãe, a fórmula que eu mais errei era 7 vezes 7. Eu falava 52, 7 vezes 7, 48, 7 vezes 7, 47. Mas 7 vezes 7 é 49. 49. Então 49 dias. Aleluia. São as 7 semanas. E no dia seguinte a este é o 50º dia. E você sabe que no 50º dia, quem estava em Atos 2 recebeu do céu o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então você pega 50 dias com mais 40 dias, que foi o tempo que Moisés ficou falando com o povo, dão exatamente 90 dias. 90 dias são 3 meses. Então no terceiro mês da saída, olha só, aí você precisa se aprofundar na palavra, porque Deus, nesses 40 dias, ele viu que o povo ainda estava com a mente cativa. Então ele falou assim: então nós vamos contar o Homer, porque na contagem do Homer, quando você começa a contar o Homer, e você vai dizer: Baruch atah Adonai Elohenu melech asher kedishamu bemishtvatav vestivanu al sherifah halmer. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deste os mandamentos e nos ordenaste a contar o Homer. O Senhor Jesus, Deus fala o seguinte: todo dia que você conta o Homer, você tem que olhar para a tua vida e você falar assim: o que eu fiz de diferente? O que é isso? Purificação, para que quando você chegar no 49º dia, você esteja purificada da tua mente para poder receber o Espírito de Deus. Então, muitas das igrejas não sabem disso. Então Deus queria o quê? Para que o povo venha receber as minhas leis, eles não podem estar com a mente cativa, eles precisam estar purificados. Então por isso acontece no terceiro mês da saída. E aí ele vai falar assim, versículo 5, né? Agora pois, 5. Agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, ou seja, Deus só quer ter aliança com quem tem aliança com Ele. Deus só quer ter aliança com quem tem aliança com Ele. Então nós precisamos ter uma aliança com Deus. Quando você casa, você tem o quê? Uma aliança. Então você quer ter uma aliança com o teu cônjuge, não é verdade? Então Deus também quer ter uma aliança com você. E a aliança que Deus quer ter é o quê?
que sejais para mim uma propriedade peculiar dentre todos os povos. Então Deus não quer somente ter o povo de Israel, ter o povo hebreu, ter o povo judeu. Deus quer ter eu e você. Eu vou te provar isso na Bíblia. Versículo 6: e vós me sereis reino e sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o Senhor Jesus, Ele quer que não somente nós, como nós vemos em Deuteronômio, não somente o povo de Israel venha cumprir as ordenanças, como também Ele quer que nós também, que acreditamos no Senhor Jesus, venhamos cumprir essas ordenanças. Então, vamos lá em Deuteronômio no capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7. Olha só o que o Senhor Deus vai falar. Aleluia. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Versículo 6. Olha só o que Deus fala. Ele fala assim, ó. Achou aí? Amém. Ele fala assim, versículo 6: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu para que fostes o seu povo próprio. Aleluia. Eu e você somos povo próprio de Deus, e todos os povos que há sobre a terra. Versículo 7: não te vos tenha o Senhor por afeição, nem vos escolheu porque fostes mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos, porque Deus só trabalha com os menores, tá? Aleluia. E aí ele fala assim: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, olha Deus falando aqui, foi para isso que Ele nos escolheu. Ele nos tirou da escravidão, Ele nos tirou, o povo de Israel foi tirado da escravidão de Faraó, para comemorar a Pêssega e logo o Shavuot. E nós, através de Jesus, somos libertos do pecado, e o pecado simboliza o Egito, o Faraó, que não mais nos domina, mas Jesus Cristo nos libertou e hoje nós temos vida. Aleluia. Então nós somos o povo de Deus e Ele nos resgatou da escravidão. Versículo 9: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. Olha só, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Aleluia. Ele fala 3 vezes: Ele é nosso Deus, Ele é o Deus e Ele é fiel. Aleluia. Ele está confirmando, Ele está atestando 3 vezes que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus que guarda a aliança. Olha Ele falando: eu guardo a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os meus mandamentos. Não é assim que Ele fala? Então, se você cumprir os mandamentos do Senhor Jesus, você também vai receber a promessa que Ele estabeleceu. E qual promessa é essa? Que Ele é fiel e que Ele vai cumprir todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Aí, olha só, nós somos o quê? Uma geração eleita. Como Ele falou em Êxodo 19, Ele falou que nós somos povo santo, geração eleita. Nós quem? Nós que somos povo de Deus, não somente hebreus, judeus. Nós que somos criaturas que aceitamos
somos filhos, que deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Vamos lá em Tito, que ele vai confirmar a mesma coisa. Está ficando claro que não é só para o judeu, e nós vamos se aprofundar, porque a festa de Shavuot vai acontecer daqui 2 sábados. No dia 4 de junho vai dar início à festa e vai se encerrar a contagem do Homer, aleluia. E nós, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você se purificar nesse período da contagem do Homer, o Senhor Deus pode te batizar com o Espírito dele. Tito, achou Tito aí? Depois de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, já vai em Tito, é bem curtinho. Tito, capítulo 2. Achou? Tito capítulo 2, versículo 11. Olha aqui, Tito vai dizer: porquanto a graça de Deus, qual é a graça de Deus? Qual que é a graça de Deus? A graça é o que? O favor é merecido. E qual é a graça de Deus para nós? Jesus Cristo. Nós não merecíamos, Ele é a graça. Então ele fala assim, ó: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens judeus. É isso que está dizendo? Aos homens judeus? A graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens, não é só para o judeu. Jesus Cristo não veio apenas para o judeu, muito pelo contrário, o texto vai dizer que ele veio para os seus, e os seus os rejeitaram. Mas ele veio para o judeu, mas veio para nós também, que aceitamos Jesus nas nossas vidas. Então Tito vai confirmar que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, o que Deus quer é que através de Jesus nós venhamos rejeitar as paixões mundanas. O mundo só tem paixões e coisas que não agradam a Deus. Então ele vai continuar dizendo: vivamos no presente século, este século que estamos vivendo, sensata, justa e piedosamente, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, versículo 14, o qual a si mesmo se deu, olha só, ele se deu. Filipenses 2 vai dizer que ele estava na glória e ele se despiu da tua glória para se tornar homem como eu e você. E na cruz do Calvário, Jesus ele fala assim: Deus, nas tuas mãos eu entrego, aleluia. Não foi Satanás que tomou o Espírito de Deus, não. Foi ele que entregou nas mãos de Deus o Espírito dele. E aqui Tito está afirmando isso. Ele fala: Deus, Jesus, ele se deu por nós, por mim e por você, a fim de remirmos de toda iniquidade. Então o pecado não tem mais poder na sua vida. Você que tem poder sobre o pecado, você que consegue dominar o pecado, não mais o pecado te domina. Você tem esse poder hoje, porque assim como o povo de Israel estava cativo e preso nas mãos de Faraó, e Deus libertou eles para comemorar a Páscoa e Shavuot, e eles terem as leis para dominar eles, assim também nós temos Jesus, nosso Salvador, para nos dominar, e nós temos poder sobre as trevas, poder sobre o pecado, e cabe a nós andarmos no caminho do Senhor ou não. E ele vai falar aqui, ó, que ele vai falar aqui que ele
a fim de nos redimir da iniquidade. A iniquidade, a gente sabe, é pecado. E purificar porque na contagem do Homer, você todo dia, quando você faz a contagem do Homer, você tem que lembrar daquilo que você fez para você se purificar para o dia de Pentecoste, a contagem final de Shavuot. Para si mesmo, um povo exclusivamente seu. Olha ele afirmando que ele disse lá em Deuteronômio 7: nós somos uma nação santa. Não somente o povo de Israel, mas aquele que tem Jesus Cristo como teu Salvador. Você também é uma nação santa, você também é um povo de Israel. E aí ele fala, ó, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se é exclusivamente, algo que é exclusivo não tem mais ninguém em lugar. Algo que é exclusivo é só seu. Por exemplo, se eu falar que eu tenho um iPhone 6, não é exclusivo meu. Não é exclusivo meu, não é verdade? Porque todo mundo tem. Agora, aquele rei, a gente sabe, aquele rei que tem, se você pegar a revista Forbes, você vai saber, aquele rei que tem lá na Arábia Saudita, que ele comprou um carro, rei não, é um príncipe, eu acho, que ele tem um carro lá na Arábia Saudita, e o carro dele